Olá, meus caros, bem-vindos de volta. Hoje falaremos sobre as crises econômicas do capitalismo. Essa aula será dividida em duas, portanto, nesta aula em particular, vamos entender o que é crise econômica, vamos classificá-las conforme a sua força e duração e vamos entender o que é PIB. Vamos entender o que é uma crise econômica? Vocês já devem ter ouvido falar sobre essas expressões, né? Crise econômica, recessão, depressão, desemprego, PIB. Então, é muito comum esses conceitos serem falados na economia, mas vamos primeiro entender o que é uma crise. Antes de mais nada, a gente precisa entender que a economia ela é cíclica, ou seja, ela é de fases. Então, assim, apesar de ter períodos de estabilidade, onde as coisas estão fluindo normalmente, podem haver alguns momentos em que a economia pode ter um crescimento ruim, ou ela pode sair do padrão normal, vamos dizer assim. Ou seja, de tempos em tempos, nós vamos passar por crises, e isso é uma coisa que é inevitável. E o que pode variar são as razões que levam às crises nos setores de economia que serão mais afetados e a intensidade delas. Em geral, as grandes crises afetam de alguma forma todos os países do sistema capitalista, pois as economias são dependentes entre si. E durante uma crise econômica, há declínio da atividade econômica. A demanda por consumo diminui, ou seja, a procura, o consumo diminui, o que leva à diminuição da taxa de lucro das empresas. Como as empresas passam a lucrar menos, muitas delas acabam demitindo funcionários e isso leva ao aumento de taxas de desemprego. Como com mais pessoas desempregadas, a renda diminui, o que leva a um menor consumo das famílias, ou seja, menor demanda. Como podemos ver, esse ciclo tende a se reproduzir e se intensificar. Então, para frear o ciclo, é necessário adotar políticas econômicas de estímulo à economia. E o sucesso ou não dessas medidas vai determinar a intensidade e a duração dessas crises. A intensidade de uma crise econômica para outra varia. Você provavelmente já ouviu falar da crise de 1929, não é mesmo? Caso você não tenha ouvido falar, a gente mais adiante, ou seja, na próxima aula, a gente vai se aprofundar nesse assunto. Mas essa crise de 1929 é a mais famosa do sistema capitalista. Ela foi tão grave que é considerada uma depressão. Há duas classificações de crise conforme a sua força e duração. Ela pode ser uma recessão ou ela pode ser uma depressão. Então vamos entender quando a crise pode ser considerada uma recessão. As recessões são crises relativamente curtas. São fases nas quais a retração da atividade econômica, o aumento do desemprego e a diminuição da produção nas taxas de lucro e nos investimentos. Considera-se em recessão uma economia que apresenta queda no PIB por 2 trimestres consecutivos. Já a depressão são crises duradouras, é um estado de agravamento da recessão, com forte redução na atividade econômica, falências, altas de taxas de desemprego e grandes quedas de produção e investimentos. Geralmente, considera-se depressão uma recessão que ultrapassa 3 ou 4 anos de duração, ou então uma queda drástica no PIB. Para que servem as crises? A gente fica se perguntando, poxa, mas a crise serve para alguma coisa? Sim, a gente vai entender por quê. Como o sistema capitalista visa o lucro, as crises econômicas acontecem quando não há lucros na produção ou quando eles estão muito abaixo do esperado. A crise não afeta somente um país ou uma empresa, mas todo o sistema que o agrega. Como o fluxo de mercadorias e capital entre países está na composição do sistema capitalista, a crise se torna global,
na qual toda a cadeia produtiva é consumidora e consumidora é afetada. Então, devido às grandes consequências sociais, as crises servem também para se observar as falhas do sistema capitalista, além de analisar melhores formas de produção e consumo. O sistema capitalista, segundo frentes socialistas, é falho, pois enquanto segrega as classes e impede a ascensão de classes inferiores, cria mecanismos para a manutenção dessa situação, enriquecendo ricos e levando a população pobre à miséria. Além dos países socialistas, há uma minoria populacional que luta pela alteração radical do sistema capitalista ou por um novo sistema. Há também aqueles que lutam pelo fim da globalização, do capital especulativo e do liberalismo econômico, com a intenção de proteger a economia e a cultura do país. Além da baixa de lucros para as empresas, as crises econômicas geram grande massa de desempregados, o que agrava ainda mais as condições de trabalho e salário que se mantêm baixíssimas. Vocês sabem o que é PIB? Já ouviram falar o que é PIB? A gente precisa entender o que é PIB, porque caso vocês não entendam ou nunca tenham ouvido falar, vai ficar meio complicado a gente, entender a nossa matéria, a geografia, quando a gente estiver falando de economia. Então vamos lá. O PIB é uma sigla, certo? É a sigla para Produto Interno Bruto. Em linhas gerais, é um indicador econômico bastante utilizado na macroeconomia, que apresenta a soma de todos os bens e serviços produzidos em uma área geográfica em um determinado período, podendo ser de um ano ou um trimestre. Sendo assim, o PIB representa a dinâmica econômica do lugar, apontando o possível crescimento da economia. E há duas formas de calcular o PIB, pela oferta e pela demanda. Então, assim, gente, demanda é procura, tá? Então, vamos lá. Na ótica da oferta, soma-se o valor do que é produzido pela indústria, serviços e agropecuária. Na ótica da demanda, ou seja, na ótica da procura, calcula-se o que é gasto, ou seja, o consumo das famílias em bens e serviços, os gastos do governo, investimentos das empresas, as exportações, descontadas as importações, ok? Então, vamos entender para que serve o PIB. Então, vamos lá. O PIB ele serve para medir a atividade econômica, tendo como a análise do resultado do crescimento econômico do lugar em questão. Ao calcular o PIB, cria-se não só a possibilidade de analisar o crescimento econômico, mas também oportuniza comparações com outras localidades. Esse possível crescimento, esse nível de crescimento pode também indicar possíveis problemas, caso não tenha crescido como esperado, e assim permitir diagnósticos que apontem caminhos para a melhoria da economia. Então, gente, por hoje é só. Nossa aula foi bem curtinha hoje, porque a gente fez uma espécie de introdução para que possamos entender a aula a seguir, a próxima aula, porque a gente vai se aprofundar nas crises em si. Portanto, a gente precisava entender esses conceitos, né? O conceito de depressão, o conceito de recessão, o que é PIB, para que a gente possa entender o que vem a seguir. Então, eu agradeço a atenção de vocês e aguardo até a próxima.